irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Quem tem Bíblia, abra comigo, Evangelho qual escreveu Lucas, capítulo de número 15. Enquanto os irmãos encontram um texto bíblico, eu sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, estando nesta casa pela primeira vez, aqui do Jardim Panorama, que pertence a Pilar, e eu sou grato em estar com os irmãos. Estamos em casa também, somos da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Sorocaba, lá em Buri, e trago o abraço, carinho, a saudação do pastor Cláudio Silas, meu pastor também, nosso pastor, ao pastor da igreja, pastor Misael, e a toda a igreja. Quem recebe diz amém. Amém. Estamos servindo a Deus lá em Buri, no campo de trabalho, temos auxiliado o nosso pastor na medida do possível, e Deus tem abençoado. Hoje comigo aqui, nosso amigo presbítero Abner, que gosta de louvar a Deus e cantar hinos ao nome do Senhor. E a minha esposa não pôde vir porque tinha um compromisso também. Tem dias que é assim, tem dias que ela prega e vai para um lado, eu vou para o outro. Aí eu chego primeiro em casa, tem dias que ela chega primeiro, tem dias que eu chego e espero ela chegar depois. Há 2 domingos atrás ela estava pregando aqui em São Miguel Arcanjo, e terminando o culto, saindo da igreja, ela parou numa esquina para entrar na rodovia, veio uma Kombi do nada, desenfreada, e bateu no carro. Mas graças a Deus que com ela e a irmã que estava ao lado não aconteceu nada. Deus é um Deus de livramento e cuidados. O material Deus provê e Deus cuida, mas a vida é o que preserva, e é aquilo que Deus guarda, e é aquilo que está no controle de Deus, Tudo está no controle dele, mas a vida é o principal. Lucas capítulo 15, irmãos, versículo de número 8, eu prometo aos irmãos que serei breve. Lucas 15, verso 8, quem encontrou, diga amém. Amém. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar? Amém. Podemos assentar em nome do Senhor. Aleluia. Já foi orado aqui nesta noite, pela palavra, por tudo que nós oferecemos até aqui para o nosso Deus, porque culto, meu irmão, antes de receber, culto se oferece, O receber é consequência do oferecer, mas devo entender que se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus e continua sendo adorado. Meus irmãos, estamos diante de um texto, ora lido, que exatamente no capítulo 15, alguns versículos em diante, a narrativa é que alguns doutores da lei, fariseus, estão vendo Jesus a uma roda de pecadores, que estão com pessoas que eles julgavam não ser dignas de estar assentada com Jesus em volta de uma mesa. Quando o texto bíblico diz então que Jesus ele está reunido com algumas pessoas, então o fariseu ou alguns dos fariseus, eles vão até o mestre e vão começar a indagar, questionar como ele está sentado e assentado entre eles. Mas aí ele começa a propor algumas parábolas. Dentre elas, ele começa dizendo: mas qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, se uma não se perder, ele não deixa as 99 e vai em busca daquela até encontrar? O mais interessante, meu irmão, é notar e destacar no texto, é que Jesus começa na primeira parábola dizendo que há um pastor que tem 100 ovelhas, de 100% se perde um, é 1%, mas mesmo assim para o pastor 1% já é o suficiente para ele ir atrás e para recuperar aquela que se perdeu, porque a ovelha ela estava perdida, se perdeu na caminhada, se perdeu na jornada, e sendo assim ele vai atrás, busca, coloca em seus ombros e se alegra, porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. Mas a segunda parábola no verso 8, é que no verso 8 ele continua a segunda parábola, ou qual a mulher
Porque ele não encerrou exatamente o relato, ele não encerrou o que está contando, mas ele começa agora na sequência dizer: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela não busca na sua casa até encontrar, até achar. De 10 se perder um, e 10 é a totalidade de 100%, se perde um é 10%. A perca já aumenta um pouco, porque de 100 ovelhas perde uma, é 1%. De 10 dracmas perde uma, ou se eu perder uma, é 10%. Mas ele encerra com a parábola de 2 filhos que estão na casa de um pai. Um pede herança no momento inadequado, no momento errado, e ele sai da casa para gastar tudo para coisas que não devem e que vai satisfazer o seu bel prazer. A Bíblia diz então que de 2 filhos, um está perdido e longe da casa do pai. De 2, 100%, perde um, é 50%. Então veja que Jesus está destacando o seguinte fato e enunciado: que de 100 ovelhas perde uma, e esta ovelha que está perdida, quer dizer que a perca ainda é mínima, mas há uma perca. De 10 perde uma dracma, e eu perdi esta dracma, 10%, a perca aumentou um pouco. Mas de 2 se perde um, de 100% perdeu um, 50%. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se vocês não entenderam ainda, eu sou pastor e eu cuido das ovelhas, e eu vou atrás daquelas que estão perdidas. Mas entenda, Jesus é o bom pastor e ele dá vida pelas suas ovelhas, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Em João 10 vai dizer ainda, Jesus vai destacar no verso 9, que ele é a porta, que quem entrar por ela jamais se perderá e achará pastagens. E ele vai dizer ainda: olha, se você ouvir a minha voz, você não se perderá. Se entrar por esta porta que sou eu, você jamais se perderá. Se você passar por mim, achará pastagens, provisão, alimento, e nunca lhes faltará nada, porque eu sou teu pastor. E se eu sou teu pastor, não vai lhe faltar nada. Eu posso prover na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu chamado. Eu posso cuidar de todas as coisas, diz o Senhor. Por isso, irmão, entenda uma coisa: a ovelha está perdida, ele é o pastor. A dracma foi perdida, ele é o noivo. Agora o filho se perdeu, ele é o pai. Ele se revela de várias formas. Dentre elas, ele é o pastor. Segundo, ele é o noivo e nós somos a noiva. Terceiro, ele é o pai e nós somos filhos. De um jeito ou de outro, se você perdeu algo, você pode encontrar. Mas se algo se perdeu, algo ainda é uma possibilidade de um recomeço e de voltar à casa do Pai. Porque para Ele nunca há uma batalha perdida, e Ele sempre estará pronto esperando na casa. Mas, meu irmão, o que isso tem a ver com o culto de hoje, pastor Pedro? O que isso tem a ver com ceia? O que isso tem a ver com a minha vida? E eu quero frisar com os irmãos o verso 8 e o verso 9. E eu prometo, irmãos, que serei breve. Pastor Misael falou, que costumeiramente culto de domingo e sendo ceia termina meia-noite, Mas eu prometo que vou acabar um pouco mais cedo. Glória a Deus. Quem me entende até aqui diz amém. Meu irmão, eu não vou pregar, eu vou conversar com a igreja. Quem prega é o pastor Misael. Eu vou conversar com vocês nesta noite, e vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Pastor Misael, quando falou comigo, falou: fique à vontade, pastor, entrega o que Deus mandar, e eu só vou fazer aquilo que Deus direcionou no meu coração. Versículo 8 e 9. Quando Jesus ele destaca esta parábola, que é a segunda dentre as 3, ele vai dizer: qual a mulher que tendo 10 dracmas? Porque ele se faz valer de uma mulher e de 10 dracmas? Exatamente porque devemos compreender a cultura judaica e o costume da época. Porque uma mulher, quando estava exatamente compromissada em casamento,
Uma mulher, quando já estava pronta, já era noiva e guardava a chegada do noivo, no exato dia do casamento, que estaria marcado e proposto, embora que segundo a cultura judaica, e segundo o costume da época, a noiva não sabia exatamente o dia do casamento. A noiva não sabia a data do casamento. Quem marcava era o noivo, quem selava era o noivo. E o noivo, em confiança com a noiva, em consonância com a noiva, ele pegava 10 dracmas, 10 moedas de alto valor, e colocava sobre a mão dela, para que ela guardasse, preservasse até o dia do casamento. Até porque no dia do casamento ela seria avisada pouco tempo antes de realizar o casamento. Então não haveria tempo, muitas vezes, de fazer muitas coisas, senão de casar, que era o essencial e o principal naquele dia. Mas entenda uma coisa: quando então Jesus faz se valer desta cultura, e faz se valer deste costume da época, que todos os fariseus conheciam, todos os doutores da lei conheciam, ele está dizendo: olha, a mulher tinha 10 dracmas, estava prometida em casamento, já estava pronta para casar, já estava pronta para um dia estar diante do altar e encontrar com seu noivo e consumar o casamento. Mas entenda uma coisa: o noivo confiou a ela 10 dracmas, e no dia do casamento ela usaria de duas formas estas 10 dracmas: ou como um colar em volta do pescoço, ou em cima do véu, exatamente acima da testa. De duas formas ela teria que usar estas 10 dracmas, mostrando que aquilo que o noivo colocou na vida dela, colocou sobre as mãos dela, colocou e confiou nela, ela está guardando, preservando, com todo cuidado, com toda atenção, com todo carinho, porque o noivo é quem confiou. E não é diferente dos nossos dias. O noivo confiou algo nas tuas mãos, algo na vida, e na tua vida e na vida da igreja. E o mais interessante é que ele sabe o dia e a hora. Nós não sabemos quando ele voltará, mas ele sabe, e pode ser hoje. Ele quer encontrar nas tuas mãos estas dracmas que ele confiou, aquilo que ele entregou na tua vida, aquilo que ele entregou para ti. Ele quer encontrar contigo e sendo usado para a glória do nome do Senhor. Porque, irmão, é interessante entender e compreender que Jesus, ele faz se valer desta parábola, e ele se coloca como noivo aqui neste pequeno relato. Só que o noivo aqui está em oculto, mas a noiva está explícita no texto e está confiada em casamento. É a mesma coisa de hoje: o noivo está em oculto, não estamos vendo, mas eu posso senti-lo aqui nesta noite. Oh, aleluia! E ele começa dizendo: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma? Porque se ela perder uma, já não vai se casar. Se ela perder uma, aí o noivo chega no dia e vai ver ela com 9 apenas, e vai falar: não importa, tem 9, faltou uma. Você não cuidou daquilo que eu te dei. Você foi infiel para comigo. Você não preservou e não teve a boa lembrança e atenção e dedicação de guardar aquilo que eu coloquei na tua vida. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo e desempenhando com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos? Não é porque, irmão, não, já canto há 5 anos, então vou parar um pouquinho e tirar umas férias. Irmão, a obra de Deus não tem prazo de validade. Enquanto é tempo canta, enquanto é tempo prega, enquanto é tempo ora, enquanto é tempo busca. Não há tempo de ficar parado, não há tempo de ficar estacionado. O que Deus te chamou para fazer, faça em nome do Senhor. Tanto que Deus usa o profeta Amós dizendo no capítulo 4, verso 12: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ainda que Deus é tão misericordioso que ele vai dizer: prepara-te. Ele ainda vai dar uma chance de preparação. Ele ainda vai dar uma oportunidade de se preparar. E esta mulher tinha 10, perde uma. Só que há um porém, e eu quero começar a falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque esta mulher perdeu uma dracma, sim ou não? Ela perdeu uma dracma, sim ou não?
e perdeu na... Alguém já teve a leve impressão de um dia procurar um papel, uma chave, alguma coisa na sua casa, e você lembrava que estava em tal lugar, você foi lá e não estava, e você revira a casa e naquele dia você não encontra, mas você sabe, você vai sair muitas vezes e fala assim: não, mas eu precisava daquele papel, daquela chave, daquele documento, e eu precisava para hoje, mas não vai dar tempo, então deixa para depois. Mas você fica até em paz em certo momento. Por quê? Porque você sabe que perdeu dentro da casa. Está perdido? Sim, mas não totalmente, porque ainda está dentro da casa. Está perdido, mas não é definitivo, ainda está dentro da casa. E quando eu sei que está dentro da casa, é só eu ter mais atenção para encontrar aquilo que está dentro da casa. Porque a casa é assim, nós mudamos algumas coisas de lugar sem perceber, mudamos algumas coisas, irmão, e eu falo que a mulher é uma bênção. Por quê? Porque muitas vezes nós homens gostamos tudo do mesmo jeito, tudo no mesmo lugar. Temos uns móveis há 5, 10 anos, os mesmos móveis, mas a mulher tem dia que ela fala assim: hoje eu quero mudar o quarto de posição, quer mudar o guarda-roupa para cá, quer mudar a cama para lá, só para dar uma diferença um pouquinho e mudar algumas coisas da casa, só para dizer que mudou. Os móveis não mudou, mas já dá uma diferença. E nessas mudanças você vai encontrando coisas que não sabia que estava lá. Tinha algumas coisas debaixo do guarda-roupa, tinha algumas coisas debaixo da cama, tinha algumas coisas que estavam lá pequenas, e você fala: meu Deus, olha quanto tempo não mexemos no guarda-roupa, e tinha algumas coisas lá embaixo. Só que há um porém. Esta mulher perdendo uma dracma, ela fica preocupada, porque ela sabe: se o meu noivo voltar, o amigo vai chegar primeiro, porque era costume da época. O amigo chega e fala assim: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. E quando fala isto, é tempo dela correr e se preparar para aquele encontro. Então, quando o amigo vinha primeiro e vinha na frente, preparando o caminho para o noivo chegar, então exatamente a noiva tinha que correr para se preparar em pouco tempo. Mas o interessante é que ela está pensando: eu perdi uma dracma, e se eu não encontrar, eu não vou me casar, eu não vou com ele para sempre, eu não vou morar com ele, ele não vai me levar com ele, ele não vai, ele vai passar por aqui e ver que eu não guardei, e ele vai embora e eu vou ficar. Oh, meu Deus. Meu irmão, eu não sou disso. Entenda, eu gosto de Bíblia, mas eu não sou disso que eu vou te falar. Mas se você puder, diga pelo menos para uma pessoa. É a única vez que eu vou falar isso. Mas diga para alguém do teu lado. Fala assim: o que você perdeu? Será que alguém entrou aqui com algo perdido na sua vida? Deus marca um culto de ceia para nós encontrarmos algumas coisas que se perderam. Meu irmão, porque eu lembro no começo da nossa caminhada, quando ainda aceitamos a Cristo, e o pastor sabe que eu vou falar, os obreiros sabem, que quando alguém aceita a Cristo e é tomado pelo primeiro amor, se deixar e o pastor não controlar um pouquinho, não segurar o ânimo, aquele que aceita a Cristo, ele quer exatamente, ele quer pregar no culto, ele quer testemunhar, ele quer cantar, ele quer tocar, ele quer evangelizar, ele quer sair fazendo visita à noite, de madrugada, ele não tem paz, ele quer exatamente propagar o que Cristo está fazendo na vida dele. Então ele fica inquieto, e ele não tem paz no bom sentido de ficar inquieto para falar de Cristo para todos que ele encontra. Aí o tempo vai passando, e quando ele queria estar no culto, desejoso de estar, sentindo a presença, quando alguém cantava ele chorava, quando alguém pregava ele já sentia, glorificava, levantava a mão, dava glória, aleluia, não importava quem estava do lado ou não, ele adorava e oferecia o melhor culto a Deus. Mas o tempo vai passando, e quando vê, já não levanta mais a mão, já não glorifica como antes,
já não canta como cantava, já não ora como orava, já não chora como chorava, já não sente a presença como sentia. Todos sentem ao lado dele e ele fica parado do mesmo jeito, dizendo: mas para que esse negócio? Mas para que chorar? E ele chorava. Mas para que glorificar? E ele glorificava. Mas por que levantar a mão? E ele levantava. É tempo de entender: Jesus não mudou, a palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo. É nós que mudamos, mas é tempo de encontrar o que se perder. Tanto que Malaquias capítulo 3, verso 6, a parte A do versículo, vai dizer: pois eu sou o Senhor e não mudo. Ele é imutável. Eu sei que aqui é uma igreja que preserva a presença do Espírito Santo. Mas, irmão, esta mulher, ela perde a dracma. E ela tem 3 atitudes. Eu quero falar com os irmãos. As 3 atitudes são: a primeira é que ela varre. Ela varre? Não. A primeira, ela acende a candeia. O acender a candeia é porque por um momento ela está em um lugar escuro. E o acender a candeia é para iluminar aquilo que está em oculto. Ei, você entende por que a palavra é candeia? Por que a palavra é lâmpada? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque a palavra revela o que está em oculto. A palavra revela e exatamente coloca para fora aquilo que está em Daniel 2:22. Porque Deus revela o oculto que está no profundo do homem. E ainda que Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, vai ter divisão da alma e do espírito. Onde o homem não vai, a palavra vai. Onde o psicólogo não vai, a palavra chega. Onde a psiquiatria não chega, a palavra toca. Onde exatamente o homem não pode, Deus pode. E o mais interessante é que esta mulher, ela acende a candeia. E quando acende candeia, aí se acender a luz, aparece tudo que é de imperfeito. Quando as coisas estão meio escuras, se a parede fosse um pouco torta e estivesse com pouca luz ou até escuro, você não ia ver e perceber. Mas quando se acende a luz, dá para ver perfeitamente o que está ao seu lado. Oh, irmão. Aí Jesus vem dizendo: eu sou a luz do mundo. E quem está em mim não anda em trevas e escuridão. E se alguma coisa oculta é alguém que está fazendo algo oculto contra a tua vida, Deus vai revelar e vai fazer você entender que Ele está cuidando da tua vida, e que você não foge ao controle dEle, e que Ele está cuidando da tua casa. Sabe por quê? Porque o mal trabalha exatamente entre a figura das trevas também. E exatamente porque o texto bíblico vai dizer que Jesus, na noite que foi entregue à mão dos malfeitores, Judas foi levar os soldados romanos até ele. Era dia? Não, era noite. Por quê? Porque quem trai esconde o rosto. Era dia? Não, era noite. Porque aquele que maquina as coisas por trás não tem coragem de mostrar a face. Eu estou falando que Deus está mandando, irmão. E João capítulo 18 vai dizer que, tendo passado pelo vale de Cedron, indo até o monte das oliveiras, onde ele foi orar, e foi feita a oração: Pai, passa de mim esse cálice, se possível passa, todavia seja feita a tua vontade. Jesus estava orando, e Judas está chegando com soldados para prendê-lo. Você está entendendo? Que aquele que maquina o mal, aquele que arquiteta o mal, ele conhece o lugar do particular com Deus da tua vida, e não respeita nem o momento de oração. Mas fique em paz, tudo isso é para cumprir um propósito maior de Deus na tua vida. Vai doer, mas vai ser para a glória do nome dEle. Vai machucar, mas vai ser para dar vida e vida com abundância. Aleluia.
Exatamente porque esta mulher, ela acende a candeia. O acender candeia depende de azeite também. Então não tem como acender candeia sem azeite. Não tem como viver em luz sem azeite. Não tem como viver exatamente, clarear e exatamente estar em vida e em luz sem ter azeite. Sabe por quê? Porque o corpo humano foi feito exatamente para dormir durante a noite. Durante a noite você dorme. Embora que alguns tenham medo muitas vezes do escuro e deixam alguma luz da casa acesa, mas eu acredito que alguém ou ninguém aqui dorme com a luz do seu quarto acesa. É possível, a luz começa a incomodar. A luz começa exatamente porque você quer dormir. E a luz incomoda, porque a noite chegou. Mas o mais interessante, irmão, o problema é que espiritualmente falando, dormir fisicamente é bom e é necessário para a saúde. Quem dorme bem vive mais. Isso é comprovado pela medicina. Só que espiritualmente falando, dormir nunca foi bom. Por quê? Porque Sansão dormiu no colo de Dalila, acabou preso. Porque a sulamita dormiu e a Bíblia diz que ela teve um sonho que perdeu o noivo de vista, saiu correndo atrás, Cantares 3. Eutico dormiu numa janela, caiu do 3º andar, morreu. Dormir nunca foi um bom negócio espiritualmente falando para nós. Aí vem Efésios 5,14 dizendo assim, e Paulo diz com uma revelação tremenda de Deus sobre ele: desperta tu que levanta-te dentre os. Já parou para pensar, obreiros, pastor Misael, que Paulo vai dizer? Isso aqui é tremendo, porque ele fala: desperta tu que levanta-te dentre os. Então tem gente dormindo no meio de morto. Então tem gente dormindo ao lado de morto, porque ele está falando: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Porque você não morreu, você está dormindo, mas é tempo de levantar. E qual o problema? É que se dormir ao lado de morto, morto não vai cutucar para acordar. Tem gente correndo risco e não está sabendo, porque está dormindo e tomando conselho com pessoas mortas lá fora, com pessoas que não têm vida com Deus, com pessoas que não querem compromisso com a palavra. Tome cuidado que você ouve lá fora, eles estão mortos e você vai dormir do lado deles e não vai acordar mais. Tome cuidado, Deus está dizendo: desperta, meu filho, porque é tempo de recobrar a consciência. Eu não entendo isso, irmão, sinceramente. Eu já vi pessoas dizendo: mas pastor, eu me aconselho com o meu melhor amigo, ele não é crente, é espírita, mas ele me ajuda. Eu falei: como assim? Quem ajuda é o Espírito Santo, é a palavra. Está tomando conselho com quem está morto e vai acabar morto também. Para tomar conselho com quem está morto é porque está dormindo. Porque quem está acordado anda em luz. E aí esta mulher acende a candeia. E depois de acender a candeia, aí sim ela varre a. Porque aí só com a candeia acesa começa a aparecer a sujeira. E ela vai varrer a casa. Oh, meu irmão, e sabe de uma coisa? Esse texto aqui faz ligação direta com 1 Coríntios 11, 23 em diante. Por quê? Porque quem vai varrer a casa é esta mulher, é a dona da casa, sim ou não? É a proprietária da casa, sim ou não? Aí vem Paulo dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, varre a tua casa mesmo, varre a tua vida mesmo. É você mesmo que tem que tirar algumas coisas, é você mesmo que tem que limpar um pouquinho, é você mesmo que tem que mexer algumas coisas na tua vida. Eu não posso querer ir na tua casa e varrer tua casa. Não tem como eu querer, por mais que eu tenha o desejo de ir na tua casa e te ajudar para varrer, não posso. Porque eu não sei do teu particular. Eu não sei como você varre. Eu não sei o que você vai mexer lá.
Então é noite de revisar nossa vida e tirar algumas coisas do lugar e mexer algumas coisas que são necessárias para que Deus para que Deus continue trabalhando, operando, fazendo e cumprindo o seu propósito em nossa vida. É tempo de olhar para a nossa casa. É tempo de olhar para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que somos templo então somos morada do Altíssimo. Ele habita em nós. E sabe de uma coisa? Isto acontece com todo mundo. Quando nós pegamos amizade com alguém, a primeiro momento, o irmão me conhece hoje. E ele fala assim: irmão Pedro, vamos lá em casa. O senhor quer tomar um café, alguma coisa? A primeiro momento, como ele não me conhece, é normal. Ele vai me levar e vai colocar na sala dele. Mas a partir da segunda, terceira, quarta vez que eu converso com ele, tenho contato com ele, a amizade vai estreitando. E da sala eu já vou passando para a cozinha. Na cozinha ele vai preparando alguma coisa, a gente vai conversando até tarde da noite. Aí ele vai falar assim: olha, o senhor já está ficando tarde, então eu vou ter um quarto de visita, o senhor pode dormir aqui. Então automaticamente, quanto mais eu me relaciono com alguém, tenho amizade com alguém, eu vou apresentando a minha casa por completo. Eu vou apresentando a sala, a cozinha, os quartos, e ele vai fazendo uso do ambiente. Assim é Jesus na nossa vida. Ele vai entrando em todos os cômodos, ele vai mexendo. Quanto mais relacionamento ele vai trabalhando, quanto mais contato ele vai operando. Tiago 4,8 vai dizer: achegai-vos pois a Deus, e ele se chegará a vós. É tempo de você entender que ele quer estar próximo de você. Eu não sei aqui em Pilar, no Jardim Panorama, mas lá em Buri, o Abner sabe bem. Normalmente nas casas em Buri tem um ambiente que quase todas as casas têm, é um costume, chamado de despensa. Alguns casos nós chamamos em Buri de quarto da bagunça. Porque nesse quartinho e nessa despensa tem um pedaço de cano que eu serrei ou usei para alguma coisa e eu cortei um pedaço, usei há 10 anos atrás e eu guardo lá pensando que eu vou usar um dia. Nesse quartinho da bagunça vai ter um tijolo que sobrou da construção que eu fiz, e eu vou falar: não, esse tijolo eu vou usar um dia ainda, então vou guardar ele aqui também. E vai entulhando lá. Não, porque sobrou um pouco de cimento aqui, então mesmo que endureça, não tem problema, depois nós dá um jeito e faz alguma coisa para reverter esse negócio. Mas daí vão guardando lá também. Quem já recebeu visita na sua casa? Você pode mostrar o teu quarto, você pode mostrar a tua sala, você pode mostrar a tua cozinha, você pode mostrar todos os ambientes, exceto o quartinho da bagunça. E aí a visita vai passar e vê uma portinha trancada e fala: o que é aí? Não, aí o negócio não deixa para lá. Porque tem muita sujeira lá dentro. Tem muita coisa velha lá dentro. Tem muita coisa que não serve e está lá dentro ainda. Irmão, tem gente que já cresceu e já casou e levou a bicicleta de quando era pequeno e criança para casa de casado, pensando que ainda vai usar para alguma coisa. Irmão, é hora de desapegar do velho para o novo chegar na tua vida. Tira o que é velho e deixa Deus colocar o que é novo sobre ti. Não se pode colocar vinhos novos em odres velhos, vai romper. Tem que colocar exatamente no que é novo. E aí Jesus me traz aqui para dizer para alguém: eu estou na tua casa, estou dentro da tua vida, só que eu vim nesta noite, diz o Senhor, para te pedir: me dá a chave desse quartinho. Me dá a chave desse quartinho. Mas para que, Jesus? Deixa comigo, não pergunta nada. Deixa eu fazer na tua vida. Se você confia em mim, você vai dar total liberdade para mim trabalhar, para mim operar, para mim fazer. E se você crer, receba em nome do Senhor. A presença dele está nesta casa.
indo na casa de alguém agora, está mexendo lá dentro essa chave e está dizendo: vou tirar aquela lembrança ruim, vou tirar aquela palavra negativa, vou tirar aquele rancor que está dentro, vou tirar aquela mágoa que está lá, eu vou tirar aquele sentimento que não deve, vou tirar essas coisas da tua vida para colocar o que é novo, diz o Senhor. Receba a presença dele. Levanta a tua mão e receba, deixa ele entrar, deixa ele habitar por completo. Deus está trabalhando na casa de alguém. Deus está trabalhando no íntimo de alguém. Deus está mexendo nas dores de alguém para que algo seja mudado aí dentro. Sabe por quê, irmão? Eu acredito que um dia Deus vai preparar. Da minha esposa está aqui com os irmãos, com as irmãs também. Deus tem levantado. A minha esposa, nesse ano específico, que ela está se formando em psicanálise cristã. A psicanálise é a ferramenta que faz você entender a mente como um todo. E nós temos visto, e ela ouve a necessidade de Deus direcionar ela para essa área. Por quê? Porque tem pessoas na igreja com traumas antigos. Tem pessoas com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Irmão, e tem coisas, me permita falar, tem coisas que tem que ser cuidadas. São bloqueios que tem na mente, que precisam ser compreendidos e resolvidos. A minha esposa fala que é como a nossa mente, quando tem traumas, é como um monte de fio emaranhado, tudo enrolado. E ela tem que começar a achar a ponta e puxando aos poucos para ir resolvendo. E não é fácil. Porque sempre no nosso quartinho da bagunça tem algumas coisas e traumas do passado. No nosso quartinho da bagunça tem uma palavra que ainda você lembra e chora. No quartinho da bagunça tem um abandono que você nunca esqueceu. No quartinho da bagunça tem dores que você passou na sua casa, que não esperava passar. Mas Jesus está dizendo: me dá a chave. Para quê? Porque eu vou tirar todo esse negócio do ambiente. Sabe por quê, irmão? Porque se o quartinho da bagunça vive fechado, se ele vive fechado e não é mexido há muito tempo, o mofo vai tomando conta, a umidade vai tomando conta, e o que é um cômodo pequeno vai corrompendo toda a casa. Se tiver que perdoar alguém, perdoa. Se tiver que perdoar alguém, perdoa. Sabe o que é perdoar? Perdoar é fazer o que Deus fez conosco e eu fazer com o próximo. Perdoar é rasgar a promissória e não lembrar a dívida. Se é possível e é preciso, perdoa. Esta mulher acendeu a candeia, varreu a casa e procurou com diligência. Sabe o que é procurar com diligência? É o que eu disse que as mulheres fazem melhor que os homens, é mudar os móveis de lugar se necessário. Porque os homens, para varrer a casa, varrem, mas é muito por cima. Para passar um pano, tirar poeira, muito de leve. Porque negócio de limpeza é com mulher, irmão. Já viu um homem lavar uma panela, uma mulher lavar uma panela? Totalmente diferente. A mulher deixa brilhando, igual espelho. O homem deixa quase da mesma cor que estava
a fritura estava tudo preto, fica do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer é que ela procurou com diligência. Depois de acender a candeia, depois de varrer a casa, depois de procurar com diligência, ela achou. Ela achou porque estava difícil de encontrar, mas estava na casa. Eu não sei o que você perdeu até aqui, mas é tempo de achar. É tempo de encontrar. Não, pastor Pedro, já liderei por muito tempo os grupos. Ei, irmão, se Deus te chamou para esse negócio, é esse negócio mesmo. Não, mas já cantei por muito tempo, não precisa mais, meu irmão. Não tem tempo de serviço para cantar. Não, eu já sou 30 anos da igreja. E quem diz que bateu 30 anos já está com um lugar garantido no céu? Não, é relacionamento com Ele. Não é por tempo de igreja, é por tempo de aproximação e relacionar-se com Ele. Se fosse por tempo de igreja ou de seguidor de Cristo, então ladrão na cruz estava perdido. Foi no último momento: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se você puder, fica de pé comigo nesta noite. Eu quero orar com você e por você nesta noite. Eu não sei, ainda tenho alguns minutos, e eu vou pedir ao presbítero Abner para cantar um hino. Eu não sei qual hino, Deus vai direcionar. Mas eu quero orar com você nesta noite. E eu quero orar por você nesta noite. Eu não sei se é possível, mas eu vou pedir permissão ao pastor da igreja. E eu quero fazer um apelo especial para pessoas que sabem que perderam algo ao longo da caminhada. Mas é possível você encontrar hoje. Se você crê e acredita, e Deus tem um projeto na tua vida, e o projeto não mudou, quem mudou somos nós, porque a palavra continua sendo a mesma. Se você crê, sai do teu lugar e vem à frente nesta noite. Em nome do Senhor, vem agora, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família. E só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus sabe como você entrou aqui. Agora, nesse apelo também, é possível que alguém está numa crise de ansiedade, numa depressão, num quadro depressivo, e não sabe como sair dessa situação. Deus ajuda. Deus, Ele te auxilia a resolver esta questão. Só você confiar e dar a chave na mão dEle, e deixa Ele fazer na tua vida. Então sai do teu lugar e venha nesta noite receber. Sai do teu lugar e venha nesta hora em nome do Senhor. É tempo, enquanto o irmão Abner vai louvar, você pode vir à frente. Em nome de Jesus, pode vir à frente. Pode vir. Aleluia. Tem muito espaço aqui ainda. E eu preciso orar por pessoas aqui. Então sai do teu lugar e vem agora. Porque Deus te liberta hoje desse peso. E você vai achar aquilo que perdeu dentro da tua casa. E olha o que Ele diz a você: algemado por um peso. Olha como Ele está trabalhando na alma de alguém. Oh, vem nesta noite. Se você crê, venha diante do altar e da presença dEle. Eu quero orar com você e por você hoje. Até sentir a mão de Cristo. Ah, meu Deus. Não sou mais como eu era, eu sei. Então sinta Ele te tocando agora, neste momento. Tocou-me. Deixa Ele te tocar Jesus, agora. Deixa Ele trabalhar agora. Deixa Ele agir na tua vida e na tua casa. De paz Ele encheu meu coração. E venha nesta noite. Vem nesta noite. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar sobre a tua vida. Oh, ei, meu Deus, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Desde que você aceitou a Cristo, Ele tem feito coisas grandes. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor.
paz, eu tenho vida, achado paz, abundância de vida em dias para viver tranquilo. Então receba nesta noite. Cantarei Se você pode, louve juntamente conosco e louve adorando e crendo. Diga, porque Ele te toca agora, Ele te toca agora. Deixa Ele te encher de paz sobre a tua vida. Paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me, é assim mesmo, Ele já da escuridão. Ele já te livrou, Ele já te livrou, Ele já te livrou. Ah, meu Deus, Jesus, aleluia, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. É assim mesmo. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, Deus, diante do teu altar, diante da tua presença, e eu peço a ti nesta hora, meu Deus, vai fazendo o que lhe apraz segundo a tua vontade na vida desta irmã, desse irmão, meu Pai. Eu não sei o que eles precisam, necessitam, o que eles buscam da tua parte, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos, meu Pai. Por isso, nesta hora, quebra todo laço, quebra toda angústia, quebra todo sentimento que não provém de ti, arranca tudo fora, meu Pai, daquilo que estava velho, guardado nesta casa, tira tudo e coloca o que é novo, e a tua presença, e em nome do Senhor vai revestindo, renovando, enchendo, amparando o teu filho, cuidando, Pai. Se alguém enfermo, cura. Se alguém, meu Pai, que necessita de uma providência, provê nesta noite, meu Deus. Mas em nome do Senhor, o mais importante, faz ele encontrar o que está perdido dentro dessa casa. Faz ele encontrar aquilo que o Senhor confiou para ele, para ela. Em nome do Senhor, Pai, nós cremos, nós acreditamos e nós te agradecemos por este momento, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, desde agora e para sempre. Amém e amém.